Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios das provas de matemática da Univesp de 2021 do eixo de licenciaturas. Nessa questão, o enunciado diz o seguinte: uma loja colocou copos e canecas em promoção num total de 80 peças. Já dá vontade de montar uma primeira equação aqui. Mas assim, tem uma coisa nesse texto que é uma pedra no sapato. Ele trabalha com copos e canecas, os dois são com C. A gente costuma utilizar a primeira letra, né, para não se perder nas nossas equações. Então aqui eu sugeriria assim, se organizem, porque às vezes a nossa desorganização nos leva a erro. Então eu vou trocar os dois, não vou deixar ninguém ficar com a letra C, para não me confundir, e vou marcar aqui o que eu estou fazendo, quem é o X, quem é o Y, tá? Ou escreva aqui X, 2 pontos, número de copos, tá? É que esse espaço lá na prova é tão escasso, né? Eu não quero desperdiçar, mas pelo menos de alguma forma deixa registrado o que você está fazendo, tá bom? E eu vou seguir meu instinto, eu já vou montar uma equação aqui. Uma loja colocou copos e canecas em promoção no total de 80 peças. Então tem X copos e Y canecas, o total de 80 peças significa que a soma do X com o Y precisa dar 80. É isso. Bom, no primeiro dia de promoção foi vendido 1/5 dos copos e 1/9 do número de canecas, totalizando 12 peças. Olha, então peraí, se eu pegar o número de copos, 1/5 só disso, né? 1/5 do número de copos, 1/5 de X, mais 1/9 do número de canecas, porque foram vendidos 1/9 do total de canecas, 1/9 de Y. Isso é o que eu vendi só no primeiro dia de promoção, que dá 12 peças. Tá aí a minha segunda equação. E você que já está acostumado aí com resolução de exercícios de vestibular, já está vacinado na intuição de que se tem duas equações com as mesmas duas letras, tá para mim. Eu consigo resolver esse sistema. Agora, existem várias estratégias de resolução de sistemas e aqui eu preciso olhar bem para o meu sistema para ver qual a melhor estratégia aqui, certo? Bom, ele quer saber o número de copos não vendidos nesse dia. Para isso eu preciso descobrir quanto que é o X, né? Que é o número de copos que eu tinha para vender. Aí eu sei que 1/5 foi vendido, vamos de cabeça, os outros 4/5 não foram vendidos, então se eu achar quantos copos tinha, a resposta é 4/5, que é o que não foi vendido. 4/5 do total de copos. Então, vamos achar o X. No sistema, às vezes a gente vai tentando procurar o valor das incógnitas, a gente acaba achando o outro, né, o Y primeiro, e depois a gente acha o X que a gente quer. Também não tem problema, não vai te levar a erro, mas assim, às vezes desperdiça um pouco de tempo e de energia. Então, se a gente conseguir se organizar para ir direto para o que a gente quer, que no caso aqui é o Y, o X, tudo bem. Se não, a gente passa pelo Y antes, não tem problema. O que eu faria para resolver esse exercício? Como eu não gosto muito de frações, eu tentaria fazer... deixa a primeira equação quieta aqui e vamos tentar trabalhar nessa segunda equação para essas frações saírem daí, tá? Uma maneira legal de fazer isso é calcular o MMC desse lado, né? Então ele vai ficar um único denominador para todo mundo e depois ele pode passar multiplicando lá o 12 numa próxima passagem. E aí, pronto, eu fico com uma equação um pouco mais amistosa como a de cima. Vamos fazer isso? É uma ideia. Então, o MMC entre 5 e 9, cara, na dúvida, mesmo que não seja a resposta certa, nunca isso vai dar problema para você. Na dúvida, multiplica 5 vezes 9, 45, tá? Isso nunca vai te levar a erro. Pode te deixar com um número maior do que o necessário, mas nunca vai te levar a erro. 45 dividido por 5 é 9. 9 vezes 1x, 9x. Mais 45 dividido por 9 é 5. 5 vezes 1y, 5y. E essa conta vai dar 12. Tudo bem? Então, eu vou trazer isso aqui para cima. Eu tenho 9x mais 5y, que é igual... O 45 que está dividindo, agora ele passa multiplicando. Então, quanto que é 45 vezes 12? 540, certo? Bom, o que eu fiz até agora foi trabalhar com essa equação. Eu peguei essa equação, eu deixei essa aqui quietinha, ela não está fazendo nada até agora. Peguei essa equação, fiz o MMC, cheguei nisso daqui e cheguei aqui. Cheguei numa forma que eu gosto mais de olhar para ela, é a mesma equação, eu sei, mas agora não tem frações, pelo menos, né? E aí uma estratégia legal é a gente pegar essa equação aqui, ó, que a gente ainda não usou, né? Ela não trabalhou ainda, ela está aqui esperando a vez dela, e vamos trazê-la para cá para remontar o nosso sistema. Só que eu já vou trazê-la para cá numa forma mais útil também, né? Por exemplo, o que eu queria?
O x ou o y? Lembra que eu queria o x? Então eu já vou fazer uma arquitetura aqui na minha mente para o y vazar da minha vida o quanto antes, certo? Você tem x mais y. Na equação de baixo aqui, ó, se tivesse um 5y para eu fazer aquele recurso de subtrair as equações e cancelar uma letra, seria perfeito para mim, não é? Bom, se a equação oferece y e eu gostaria muito que fosse 5y, sabe o que eu vou fazer? Vou multiplicar a equação toda por 5. Pode fazer isso, professor? Pode, desde que você faça nos dois membros da equação. Então, em vez de copiar x aqui, eu vou copiar 5 vezes x mais. Em vez de copiar y, eu vou copiar 5 vezes y. Em vez de copiar 80, eu vou copiar 5 vezes 80, que é 400. Tudo bem? Fazendo dos dois membros da igualdade, você não está alterando em nada, né? Pode ver que eu poderia simplificar por 5 agora e voltaria a ser essa equação. Só que nessa forma ela me ajuda mais. Nessa forma ela me ajuda mais por quê? Porque se tem 5y nessa e 5y nessa, está prontinho para utilizar aquele recurso de resolução de sistemas que é subtrair as equações. Tá? Se eu subtrair as duas equações, esse cara vai cancelar esse perfeitamente. Agora você entendeu por que eu fiz isso? De multiplicar por 5. 9x menos x dá 4x. E 540 menos 400 dá 140. Agora o 4 que está multiplicando passa dividindo e o nosso x dá 35. Lembra que eu queria bem o x? Né? Eu não queria o y. Então, assim, já foi uma estratégia que eu encontrei para já achar o x, que é o que eu quero. Para que eu vou achar o y sendo que não precisa, né? Então, tá aqui o nosso número de canecas, lembra? Ou, perdão, o número de copos, lembra? Do começo da campanha. Ele não quer saber isso, ele quer saber o número de copos não vendidos. Olha lá, a resposta aí aqui te provocando, então tem que ler atentamente a pergunta. Ele não perguntou o número de copos a serem vendidos antes da promoção. Isso era o 35. Ele quer saber o número de copos que não foram vendidos neste dia. Então, eu vou pegar essa informação de que o número de copos era 35, eu vou só te lembrar que esse era o nosso x do problema, esse era o nosso y do problema, e que a gente já descobriu que o x vale 35. Agora, 35 copos é o meu total de copos no começo. Dentre esses 35 copos, alguns foram vendidos, outros não foram vendidos. Quantos foram vendidos? Estava no texto, 1/5 de 35 foram vendidos. De coração, se 1/5 foi vendido, quantos não foram vendidos? Os outros 4/5 desse total, 35 copos. Essa é a conta que ele queria que você fizesse. 4/5 do total. Eu vou resolver ela. O 35 cancela com 5, dá 7. E 4 vezes 7 é 28. Essa é a resposta. 28, o que está lá na alternativa B. Essa foi a quantidade de copos não vendidos. Antes de encerrar, eu quero fazer só duas observações. Essa reflexão de que 1/5 foi vendido e, portanto, 4/5 não foi vendido, que é o que sobra, ela pode ser um pouco incômoda. Então a gente poderia ter matado o exercício por aqui, né? Porque se 35 corta com 5 dá 7. Eu acabei de descobrir que, olha, 7 copos foram vendidos. Olha, se 7 foram vendidos dos 35, então não foram vendidos 28. Eu não teria que passar por isso. Às vezes você se sente mais confortável assim. E a outra observação que eu gostaria de fazer é que essa minha estratégia para resolver sistemas, ela é uma estratégia, é a que eu mais gosto e é uma dica que eu queria te dar. Mas existem outras formas de se resolver esse sistema. Por exemplo, você escolhe uma das equações, isola uma das letras e vem na outra equação e substitui aquele valor. É um método um pouco mais mecânico, que exige menos planejamento. Você viu quanto a gente planejou em voz alta aqui para isso? Mas ele pode acabar dando contas um pouco menos legais também de se fazer. Esse aqui fica um pouco mais redondinho no fim das contas, as coisas cortam e tal. É uma questão de gosto, é uma questão de prática e você fique à vontade para resolver como você preferir os seus sistemas. Tudo bem? Essa foi a resolução desse exercício e a gente se vê nos próximos.